Olá, irmãos, Shalom Adonai. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, à doutrina de demônios. Estamos vivendo um tempo difícil, onde a apostasia pessoal, moral, espiritual, doutrinária tem se instalado no meio evangélico. E isso tem feito com que muitas pessoas se afastem de Deus. Na verdade, a palavra apostatar significa abandonar, desviar. Porém, eu tenho observado que Satanás, na sua grande astúcia, ele tenta realmente a cada dia mais manipular as verdades de Deus, transformando-as em mentira, relativizando essas verdades absolutas de Deus. E Paulo escrevendo a Timóteo, profetizando aqui sobre dias futuros dos quais estamos vivendo, ele está dizendo: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão. Interessante que o apostatar da fé aqui não é uma pessoa que era um pastor, um pregador, um apóstolo, um mestre, e que ia desviar, não. Ele ia continuar dentro da igreja, só que ele ia apostatar da fé, não da igreja. Ele ia continuar na igreja, mas despregando tudo que Paulo pregou, despregando o que Pedro, os apóstolos e Cristo pregou e os profetas. Então a gente observa que apostatar aqui é exatamente abandonar, desviar-se dos ensinos santos do Senhor Jesus. Esse texto está ligado àquela palavra de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4, quando Paulo disse que chegaria tempo que não sofreriam a sã doutrina. Em outro texto fala, não suportariam a sã doutrina, que é o santo evangelho, sem agrotóxicos, sem mistura, sem heresia, sem filosofias. E muitos não iam suportar mais o evangelho genuíno de Cristo, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Muitos não iam suportar o sã doutrina exposto nas escrituras sagradas, nas epístolas, mas desviaria seus ouvidos da verdade, ouvindo a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. Aonde que o demônio está doutrinando, ensinando ao povo? Nos púlpitos, com o microfone na mão. Fui estar pregando numa igreja e o irmão que me antecedeu disse: o diabo agora está sentando no último banco sem ser notado. Eu diria que não. Eu diria que ele está subindo no púlpito, pregando, e os crentes estão dando glória a Deus. Então a gente vai ter que ter muita sabedoria, muito discernimento para viver esses dias de apostasia, dias difíceis sobre a face da terra. Mas hoje eu queria falar sobre 4 inimigos que eu julgo ser inimigos da fé cristã em tempos pós-modernos. Primeiro inimigo, relativismo religioso. O que é isso? Doutrina filosófica que põe em xeque as verdades de Deus. O relativismo religioso, porque existe relativismo em todas as áreas, mas vamos falar do religioso. O relativismo religioso, ele prega que a verdade de Deus, ela não é absoluta, ela não é universal, ela é relativa, ela está ligada à cultura, ela está ligada a um povo. Então ela muda dependendo do lugar, da cultura, do ambiente. Não. A verdade de Deus, ela é absoluta, ela é universal. Exemplo, a verdade de Deus sobre o perdão pregado na Bíblia é para todos os povos. Quando a Bíblia manda a gente perdoar ao próximo, perdoar o nosso irmão, perdoar, porque a única opção de você ter comunhão com Deus é se você perdoa. Se não perdoar aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará a vossa. Mas o relativismo prega o quê? Não, a gente tem que ver a gravidade do problema, que dependendo da situação da ofensa, não podemos perdoar. Perdão na Bíblia é perdão no Brasil, perdão na América, perdão na Ásia, perdão na Oceania, perdão em qualquer lugar do planeta. Essa é a verdade universal do Evangelho, a linguagem de Deus. Mas Satanás, de forma ocultista, sutil, ele tem colocado algumas doutrinas filosóficas que vão mudando, né,
substituindo, subtraindo a palavra de Deus por outras coisas, para torná-la mais leve, mais fácil. Mas a verdade de Deus é uma só, sobre todas as áreas. A verdade de Deus sobre o casamento é que ele tem que ser monogâmico. A verdade de Deus sobre o casamento é que ele é indissolúvel. Mas a verdade relativa hoje do evangelho moderno é que não é bem assim, que dependendo da situação você pode casar, divorciar, casar de novo, divorciar. E você vai ter sempre uma explicação para todas essas decisões. E às vezes vai querer até embasar na palavra de Deus. Alguém disse que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Há pessoas que é formada em desculpologia, tem uma desculpa para cada dia, mas nunca se arrepende, nunca reconhece seu erro. Então, um inimigo sutil que tem adentrado a Igreja do Senhor Jesus na Terra é o relativismo religioso. É quando você vai relativizando essa fé, relativizando o culto, relativizando as coisas de Deus, vai mudando, né? E vai moldando segundo os seus interesses, segundo o mundo. Por isso que Paulo disse, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é através desse posicionamento de inconformismo com o mundo, porque o mundo que Paulo se refere aqui é o mundo aion, sistema corrompido pelo diabo, pelo pecado. É o mundo que já está morto no maligno, junto com o maligno. Então esse mundo você não deve amá-lo, você não deve imitá-lo, você não deve ser influenciado por ele. Porque o mundo tem uma linguagem, tem um sistema, tem um estilo, e você não deve viver segundo o mundo. João escreveu, 3 coisas aborrece ao Pai: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não vem do Pai, mas do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma escolha, você decide quem deve amar. Se você amar o mundo, não terá o amor do Pai. Quando você ama o Pai, você não ama o mundo. Então, o relativismo religioso, ele quer enfraquecer essas doutrinas. Também não é assim, nós somos do mundo. Sim, estamos do mundo, mas não somos do mundo, disse Jesus em João 17, na oração sacerdotal. Então a gente observa que o primeiro inimigo, perigosíssimo, que adentrou as pregações, aos ensinos, aos seminários, aos cultos, aos cânticos, aos louvores, é o relativismo. A pergunta é, você sabe discernir entre o falso e o verdadeiro evangelho? Porque Paulo disse aos Gálatas, se alguém pregar outro evangelho, a não ser o que eu vos anunciei, seja anátema, maldito. Há muito pregador, pastor, mestre, apóstolo, seja qual título, igrejas, ministérios que estão debaixo de maldição. Por quê? Porque saíram do evangelho de Cristo, do evangelho apostólico, bíblico, e foram para um outro evangelho. Um outro evangelho onde cabe tudo menos Cristo. Cabe tudo menos a doutrina de Cristo. Aí ele chama de religiosidade. Hoje a gente está com um negócio estranho no nosso meio evangélico. Que o crente que ora, que se santifica, que jejua, que faz a vontade de Deus, é religioso. Mas há uma religião boa. Tiago disse. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua do mal, Tiago 1, 26 e 27. Engana a si mesmo. Religião impura para com Deus o Pai é esta: guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, viver em santidade, refrear sua língua do mal e visitar as viúvas e órfãos nas suas tribulações. Então a gente observa que essa é uma religião boa a ser seguida. Cristo é a nossa religião. Os seus ensinamentos, o seu evangelho, sua doutrina é a nossa religião. Então a gente observa dentro da palavra de Deus que a gente precisa entender que existem inimigos que estão adentrando as pregações e ensinos, sem ser notado. Estão disseminando heresias, espíritos enganadores, que estão levando as pessoas para outro lado, levando pessoas para o engano. E as pessoas vivem dentro dessa bolha, acreditando em coisas que nunca vão acontecer. Porque um falso profeta, ele gera falsas expectativas.
Geralmente o falso profeta ele nunca fala do céu, da vida eterna, do inferno, do pecado, da salvação, nem de santidade. Então o relativismo religioso é uma doutrina filosófica que ensina que a verdade de Deus é relativa e não absoluta. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Seu inimigo, você tem que saber detectar o verdadeiro do falso evangelho. Mas você só conhece o falso evangelho se você conhecer o verdadeiro. O grande problema de hoje é que as pessoas não têm mais tempo para ouvir. Satanás tem bloqueado a audição espiritual dos crentes. Eles são capazes de estar num culto, ouvir a palavra, dar glória a Deus, dizer que Deus está falando e quando terminar o culto não lembrar de mais nada. O diabo arrebata essa palavra da sua mente. Então ele tem dificuldade de ouvir. Lá em Isaías o profeta disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então comer o melhor da terra todos nós queremos. Mas qual é o preço? É ouvir a voz de Deus. Deuteronômio 28. Se tão somente me ouvirdes, guardardes os meus mandamentos, feliz serás, irás bem. Bendito serás no campo, na cidade, ao entrares, ao sair, teu filho, teu animal, e todos aqueles que estiver na sua porta. Então, na verdade, a bênção de Deus começa no ouvir. Só que ouvir no original grego não é só escutar, é guardar, é trazer para o coração. Isso é ouvir. Então, por isso que a palavra diz, a fé vem pelo ouvir, não escutar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve, quando essa palavra entra no seu coração, essa palavra gera fé, gera certeza, gera convicção de quem Cristo é, de quem você é e para onde está indo. Então, guarde isso no seu coração. Primeiro inimigo da fé cristã em tempos pós-modernos é o relativismo. O segundo inimigo é o materialismo. Ganância por dinheiro. É o chamado topa tudo por dinheiro. É o materialismo. É a avareza. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Hoje os nossos cultos estão impregnados de mamão. Dinheiro. Eu falei para determinado pastor. Um pastor viajou, presidente de uma grande igreja. 4 dias de seminário na sua igreja de congresso. Deus operou grandemente. Batismo no Espírito Santo, libertação, cura, salvação de alma. A glória de Deus desceu. Na segunda-feira, fazendo uma reunião com um pastor que chegou de viagem, os diáconos e o tesoureiro disse, foi bênção. Coisas extraordinárias aconteceu. E o pastor disse, maravilha. Mas eles disseram, mas houve um problema. Qual? Esquecemos de tirar os dízimos e as ofertas. Ele deu um soco na mesa e gritou, malditos! Como que vocês esquecem disso? Sabe por que ele gritou malditos? Porque para ele a coisa mais importante era o dinheiro. Se não tivesse acontecido nada, nenhum milagre, nenhuma cura, que a glória não tivesse descido e houvesse nenhuma salvação, mas alguém tivesse dado um dízimo e oferta alta, esse culto para ele tinha sido bênção, porque o Deus dele é mamão. Ele é movido por dinheiro, por ganância, por coisas materiais. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você e de nós. Que não sejamos governados pela ganância, pela avareza, por mamon, que é um Deus, com D minúsculo, mas é um Deus. Jesus não ignorou a divindade, entre aspas, de mamon, e disse, não podeis servir a Deus e a mamon, pode agradar um e aborrecer o outro. Para você ver o peso que mamon tem na vida de pessoas. As pessoas estão fazendo tudo por dinheiro. E Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E alguns se intrometeram em muitas dores, querendo ficar rico. E transpassaram a si mesmo e naufragaram na fé. Há muita gente que está desviada em cima de um púlpito, porque é a única coisa que os leva para lá, que os motiva a pregar, a ensinar, a dirigir, a pastorear, é apenas dinheiro. Não é mais Jesus. Então, na verdade, a gente entende que esse é o inimigo que entrou de uma forma sutil, né? Que foi minando
o verdadeiro amor por Jesus. Precisamos entender isso. Terceiro inimigo da nossa fé cristã é o permissivismo. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você sabe onde fica essa linha tênue que separa a tua liberdade em Cristo da liberdade da carne? Você sabe aonde ficam os limites da tua fé, até onde você pode ir e até onde você não pode? Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, disse, cuidado para você não usar da sua liberdade para dar ocasião à sua carne. Paulo disse, né, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não tornai-vos a meter-vos debaixo, novamente, da vossa servidão. Então eu tenho aprendido que parece que a gente tem dificuldade. Tem duas igrejas perigosas no mundo. Igreja do legalismo, onde tudo é proibido, tudo é pecado. E a igreja do liberalismo, onde tudo é permitido. São duas igrejas perigosas. A igreja de Cristo é a igreja do equilíbrio espiritual. E para ter esse equilíbrio, para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, até onde eu posso ir sem desagradar a Deus, só com conhecimento de Cristo, arraigado em nosso coração. Porque o conhecimento ele é libertador. Por isso que Satanás não quer que você conheça. Você deve ter muita dificuldade para ouvir a palavra, para aprender, para estudar, para participar de um grupo de discipulado. Já vai botar na tua cabeça que isso não é importante. Vai criar 1000 motivos para você não estar perto da palavra, ouvindo, meditando, lendo, pesquisando. Porque se você conhecer a Jesus e a sua palavra, você não vai substituir isso por ninguém, por nada. Então, permissivismo é onde tudo é permitido, tudo é válido, onde as emoções, os desejos, eles são incontroláveis, até em nome da fé. Mas Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo era tão sábio, tão inteligente espiritualmente falando, que ele tentava ensinar sempre às igrejas sobre esses limites da fé cristã. Paulo chegou ao ponto de dizer, se eu comer carne escandaliza teu irmão, não coma carne. Não destrua a obra de Deus por causa da carne. Então a gente vai ter que saber lidar com muitas situações no nosso dia a dia e colocar o propósito de não pôr tropeço em nossos irmãos. Você sabe onde ficam os limites da tua fé? Até onde você pode ir nas suas conversas, no seu olhar, na escolha de um filme, na escolha de uma nova amizade, na decisão de um novo contrato de trabalho, no fechamento de um negócio. Você sabe até onde você pode ir e até onde você não pode, onde é seus limites, porque nós precisamos andar com Deus e agradá-lo. Em quarto lugar, o quarto inimigo da fé cristã em tempos pós-modernos é o hedonismo. Edom é um deus grego na mitologia grega. É o deus do prazer, da satisfação pessoal. Estamos vivendo esse tempo onde as pessoas, antes de ir para a igreja, elas dizem, eu vou para a igreja para buscar a minha vitória, a vitória da minha casa, a vitória dos meus negócios, a vitória da minha empresa. Eles não foram cultuar a Deus, foram cultuar a Edom, o deus do prazer, da satisfação pessoal. Eles não foram lá para entregar a Deus o seu sacrifício vivo, que é o seu corpo, não é dinheiro, é o seu corpo. Hoje tudo é dinheiro, eles transformam aquela mensagem de Gênesis 22, onde Abraão está oferecendo seu filho em dinheiro. Quem vai oferecer teu Isaac? Isaac ali é carro, é dinheiro, enfim. Então, na verdade, a gente precisa entender que hedonismo é o deus do prazer. Vivemos nessa era do prazer. As pessoas estão querendo ser felizes, né? Eles querem ser felizes a qualquer custo. E alguém diz, Deus quer te ver feliz. E a felicidade é Cristo. A felicidade tem nome, 5 letras. Jesus é a felicidade. Quem tem Jesus tem a felicidade. Quem faz a vontade de Deus é feliz. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os que choram. E as pessoas querem rir. Há choro que vai trazer felicidade. Chorar com Jesus é melhor do que sorrir com o diabo. Então guarde isso, meu querido irmão.
Cuidado com esses inimigos sutis que estão roubando a verdadeira espiritualidade. O hedonismo, ele quer roubar o lugar de Deus. O hedonismo, ele rouba a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. A verdadeira alegria de um homem, de uma mulher, está em agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Mas o diabo fala o contrário, que a tua verdadeira alegria está no teu casamento, está no teu carro, na tua casa, no teu sucesso, na tua fama. E para isso você vai atrás disso a qualquer custo, não importa o que você precise fazer. As pessoas dizem, eu quero é ser feliz. E alguém disse isso, e essa é uma frase do mundo, o importante é ser feliz, será? Então a felicidade, o conceito de felicidade de Cristo, eu quero pregar um dia sobre isso, sobre o Sermão da Montanha. Bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é a felicidade eterna. O conceito de felicidade de Jesus é diferente do nosso, então. O conceito de Jesus de felicidade, o pobre de espírito, o carente de Deus, o necessitado de Deus, esse é feliz. O antônimo de pobre, de humilde de espírito, é o rico, é o soberbo, é o arrogante. É aquele que diz que não depende de Deus para nada, que o seu dinheiro é seu Deus. Mas a felicidade eterna está naqueles que são pobres, são carentes de Deus. Uma carência interior, uma pobreza, uma necessidade interna, incansável, incessante, insaciável pela presença de Deus. Há uma felicidade sobre essas pessoas. Que Deus nos ajude a entender isso. Que Deus nos guarde desses inimigos que estão roubando a verdadeira espiritualidade. Então o hedonismo é o Deus do prazer. As pessoas estão indo para a igreja e não estão adorando mais a Deus. Estão adorando a si próprio, aos seus interesses, aos seus desejos. Paulo disse aos Romanos, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tenho dito que existem 3 tipos de culto: racional, irracional e emocional. Racional, feito com discernimento, entendimento. Você sabe por que está ali na igreja. Você sabe para quem está oferecendo o seu culto e o porquê. Então você presta o seu culto através do seu corpo, onde é o altar de Deus. O altar é o nosso corpo, onde você oferece um sacrifício vivo, não morto. No Antigo Testamento, o sacrifício, a oferta tinha que ser morta. A ovelha tinha que morrer, o animal tinha que morrer. Agora, o sacrifício somos nós. Nós deveremos oferecer o nosso sacrifício, como Cristo ofereceu o seu sacrifício na cruz. Ele foi vivo e morreu para que Deus recebesse o sacrifício. Nós precisamos também chegar diante de Deus como sacrifício vivo, custe o que custar, mas que venhamos sacrificar a Deus. Um sacrifício racional, não irracional, sem discernimento, seguindo as multidões, sem discernimento. Não emocional, baseado apenas em arrepio. Alguém diz, como é que foi o culto? Foi bom sentir arrepio. Arrepio não significa nada. Então a gente precisa entender que o hedonismo é o Deus do prazer, da satisfação. Precisamos viver para a glória de Deus e não para nós mesmos. Que Deus nos guarde desses inimigos e que venhamos lembrar que estamos vivendo esse tempo de apostasia, que muitos serão enganados. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Paz e graça.